Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus. Muito embora hoje seja um episódio especial, porque nós vamos retomar um versículo do início de Mateus, que muita gente me cobra, inclusive, né? Para quem acompanha o Miudinho pelo canal, sabe que nós iniciamos o primeiro episódio gravado foi em Mateus capítulo... agora já me lembro. Capítulo 9, versículo 18. Se não me falha a memória. Exatamente. A gente começou lá com a cura da filha de Jairo. Não é isso? Mas os capítulos anteriores nós já tínhamos estudado aqui no salão, mas nunca foram gravados. Então sempre as pessoas me cobram. Olha, o Sermão da Montanha, né? Os capítulos, principalmente o Sermão da Montanha, né? Os capítulos anteriores. E o Sermão da Montanha começa no capítulo 5. Ele se estende até o 8. Então a gente tinha acabado o Sermão da Montanha, começamos o capítulo 9, logo depois vieram as gravações. E eu sempre prometo, não, um dia a gente grava, mas nunca grava, né? A vida nessa correria. O que acontece é que nesse final de semana agora, anterior, eu fiz um estudo, organizei, coordenei um estudo fechado, virtual, para o NEP da Federação Espírita do Pernambuco. E aí estava lá presente o pessoal do grupo, estava o presidente da federativa também, e foi um estudo muito comovente, porque eles fizeram uma encomenda, que eu comentasse Mateus capítulo 5, versículo 4, que é uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um discurso, é um trecho de discurso no Evangelho de Mateus. Já falei isso aqui inúmeras vezes, né? Que o livro de Mateus tem uma dinâmica interessante. Ele alterna Jesus em ação e Jesus discursando. Então vem uma sequência de capítulos com Jesus discursando, em seguida vem Jesus agindo, curando, multiplicando pães e tal. E aí o capítulo 5 é o famoso Sermão da Montanha, que é aberto com as bem-aventuranças, né? Que é aberto com... é o Sermão da Beatitude, né? E especificamente o versículo 4, ele é um versículo que toca fundo no coração das pessoas. Todos que se sentem aflitos, e aí aqui a gente tem que lembrar o que se trata, né? No capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, e algumas traduções, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Toca, sensibiliza qualquer pessoa que esteja em aflição, ou que esteja em pranto. É com certeza o versículo, o verso desse cântico, e é curioso, né? Eu já falei para vocês também que Jesus introduz um longo discurso com um salmo cantado. Então, o Sermão da Montanha foi cantado, Jesus cantou, né? E aí o verso que mais comove, que mais toca, sem sombra de dúvidas, é o versículo 4, né, Euridice? Bem-aventurados os que choram ou os aflitos, porque serão consolados. Acontece que esse versículo trata de uma dor específica. Por um problema, como quase sempre é, na tradução, ou melhor, nas versões do Evangelho para as demais línguas, porque muitas vezes as traduções elas têm uma liberdade tão grande de interpretação de quem traduz, que se torna mais uma versão, né? E aí acabou se perdendo o sentido mais preciso, mais específico desse versículo. A gente vai começar retomando esse sentido específico e depois nós vamos
nós vamos perceber que esse versículo ele trata de um tema, um tópico, um assunto específico. Dentre as várias dores, ele trata da dor entre as dores, do sofrimento entre os sofrimentos, e aí nós vamos conversar sobre isso. Tá bom? Primeiro eu queria destacar o choram. Por que aqui na tradução eu preferi o choram? O próprio Haroldo traduz como choram e não aflitos. Vou explicar o porquê que a escolha mais feliz é o choram e não os aflitos. E eu sei que a Euridice já está pensando, mas no Evangelho segundo o Espiritismo está bem-aventurados os aflitos. Chegaremos lá. Por enquanto, fica aqui a minha afirmativa. A melhor tradução para esse versículo é bem-aventurados os que choram, os que pranteiam. Bom? A palavra em grego que aparece, né, na versão original é penteo. Penteo quer dizer prantear, chorar. E vem de pentos, que é pranto. Só que um detalhe. Os hebreus, durante o período helenístico, durante a expansão do Alexandre, eles sentiram a necessidade, não tanto por proselitismo, mas mais por afirmar a sua doutrina, uma defesa de doutrina, de ter uma versão em grego para a Bíblia. Até então, a versão escrita durante o cativeiro da Babilônia era em hebraico. Posteriormente, durante o período helenístico, ou seja, quando o Alexandre o Grande dominou o mundo, né, e espalhou a cultura grega pelo mundo, os hebreus sentiram necessidade de ter uma versão em grego. Essa versão em grego se chama Septuaginta. Lá na versão grega da Bíblia, do Velho Testamento, quando há situações de luto e de pranto, que há várias, né? O tempo inteiro alguém morre e alguém está chorando. Judeu é tipo mulher carpideira, né? O judeu chora no velório do... Ele não sabe quem é o morto e está chorando. E rasga a roupa do corpo, joga cinza na cabeça, é aquele drama, né? Todos os episódios de luto da Septuaginta, da narrativa grega do Velho Testamento, a palavra que eles utilizam é pentos. Quando eles vão dizer que alguém estava chorando por um morto, a palavra que eles usam em grego é pentos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que pentos, de onde vem penteo, que é a palavra do nosso versículo, pentos não é qualquer pranto, não é qualquer choro. Pentos é o pranto, o choro preciso que chora quem perdeu alguém para a morte. O grego, quando ele ia se referir ao choro de alguém que estava em luto, ele usava essa palavra, pentos. Entenderam? Então o versículo fica bem-aventurados os que choram. Se você preferir, né, e seria até interessante pôr uma notinha, um tradutor, uma ideia que a gente pode dar aí para o Haroldo Dutra, né? Para esse pessoal faz tradução. Põe uma notinha embaixo. Esse choro aqui é um choro muito... que as ocorrências dessa palavra no texto bíblico são sempre relacionadas a luto, a perda de alguém amado. Entendeu, Sadel? Então, quando Jesus falou bem-aventurados os que choram, ele estava falando bem-aventurados os que choram por luto. O que fica muito estranho. Não fica? Não soa legal. Em grego, bem-aventurados é makarios. Ah, quem chora porque perdeu alguém é feliz? Não é. Não é. E justamente porque o plano físico, a experiência carnal, envolve inevitavelmente a experiência da morte, é que Jesus falou, a felicidade não é desse mundo. Não tem como.
Porque em algum momento da sua vida você vai chorar por luto. Ele chorou. Quando chega a notícia de João Batista, Jesus chora. Ah, o seu primo, João Batista, foi decapitado. Ele chora. Quando ele chega em Betânia, encontra Maria e Marta, as duas irmãs chorando, e avisa para ele, ó, você já chegou tarde, Lázaro já foi até sepultado, ele chora. Mas o mestre não acreditava na vida além da morte. Gente, existe uma frase muito ingênua quando dita pela boca dos espíritas. Ela ocorre na literatura espírita, Emmanuel já falou ela, André Luiz fala ela de vez em quando, ou algo parecido, mas quando o espírita vai fazer o uso coloquial dessa frase, o uso corriqueiro dela, ele a afirma de maneira ingênua e quase sempre inapropriada, no lugar errado, para a pessoa errada, na hora errada. Sabe que frase é essa? A morte não existe. Aí você chega num velório, Flavinho, alguém está do lado do caixão da mãe, chorando, aí lá vai o espírita, né? Abraça, fala no ouvidinho da pessoa, não chore, minha filha, não chore, minha irmãzinha, a morte não existe. Que não existe? Claro que a morte existe. Como não? Olha o caixão ali, olha o corpo ali, as florzinhas ali, olha a vela ali queimando. Olha o povo chorando aqui. Como é que a morte não existe? A morte é isso. É o fim de uma existência. A morte existe, Priscila. E é preciso reafirmar isso para o movimento espírita. Ou alguém tem um corpo eterno? A existência material é um ciclo de experiências que se dá no intervalo entre o berço e o túmulo. Ponto. Tem maternidade, tem parto, tem obstetra, tem fralda, tem choro de criança. Nasceu. Você não sabe se vai ser casado ou solteiro, você não sabe se vai ser professor ou engenheiro, você não sabe se vai ser gordo ou se vai ser magro. Não sabe. Você só sabe de uma coisa. Em algum momento, ao longo dos anos seguintes, aquela criança que nasceu vai morrer. O corpo finda. A morte é o fenômeno em que o corpo cessa suas funções orgânicas e o espírito imortal se emancipa para a vida além do túmulo. Aí já não é morte mais. Aí é vida. Em outro plano. Em outra dimensão. Aí é vida. A morte é aquele trânsito, aquele fenômeno, aquele evento dramático. É o evento, o fenômeno mais dramático da vida de qualquer ser humano. É o instante da morte. Da morte do corpo físico. É óbvio que Jesus ia inserir no seu discurso mais importante o tópico, o assunto, o tema mais importante da vida de qualquer ser humano. A morte. Porque a morte é um grande drama na nossa vida por duas razões. Primeiro, porque eu irei vivê-la. Olha que paradoxo. A gente vive a morte. A gente vive um almoço. A gente vive um passeio. A gente vive uma prova escrita. A gente vive uma internação hospitalar. A gente vive o findar do corpo. A morte é uma manifestação da vida. Morrer
também é viver. Quando você anda de moto, você está vivendo. Quando você viaja para o estrangeiro, você está vivendo. Quando você casa um filho, você está vivendo. Quando você deixa o corpo, você está vivendo. Primeiro lance. Agora tem um segundo lance. Qual que é o segundo lance? Além de morrer, eu vou ver pessoas morrerem. É outra experiência. Eu vou viver esta outra experiência. De assistir alguém viver a sua morte. E para nós, o drama de viver a experiência de assistir alguém partir é mais dramático do que viver a própria morte, do ponto de vista psicoemocional. É muito mais dramático. Então, a nossa relação difícil com a morte se dá muito mais por medo de perder alguém que se ama do que por perder o corpo. Hein? É ou não é? Duro. Muito duro. Por isso que a gente tem que entender muito detalhadamente esse bem-aventurados os que choram, para chegar no âmago, sabe? Na intimidade daquilo que Jesus está querendo dizer. A segunda coisa que a gente vai fazer, a gente já substituiu o aflitos por choram. Agora a gente vai substituir o bem-aventurados por uma outra palavrinha. Porque Jesus não fez o discurso em grego. Ele fez o discurso em aramaico. E em aramaico, ele disse uma outra palavra. Ele disse a palavra ashrei. Mas guardem isso. Vamos primeiro resolver um problema primeiro para resolver outro problema. Uma coisa de cada vez. Ainda sobre a questão do pranto, né? Eu já estava pulando uma parte aqui importante que eu não posso pular. Quando eu falei, né, que é bem-aventurados os que choram, a Eurídice ouviu, mas eu conheço como bem-aventurados os aflitos. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O famoso capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Falei, meu Deus, será que o pessoal da tradução comeu mosca? Porque todas as traduções trazem bem-aventurados os aflitos. Guilherme Ribeiro, Salvador Gentili, Herculano Pires, todos eles trazem como tradução para a versão em português, bem-aventurados os aflitos. Então, só tem um jeito, descobrir se for um problema de tradução do francês para o português. E lá no francês. Bienheureux les afflige. Eita, aí complicou, porque o codificador pôs como título do capítulo 5, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título Bienheureux les afflige. Bem-aventurados os aflitos. Falei, Kardec dominava o grego, tanto o grego clássico quanto o grego koiné, com fluência, ele não ia dar essa manota. Tem um trem esquisito aí. E quando eu acho um trem esquisito desse aí, é 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, no outro dia a Juliana pena para me acordar para trabalhar. Porque enquanto eu não resolvo a matemática das letras, eu não sossego. Quando o capítulo começa, o capítulo 5, e isso é de praxe, né? Isso é uma constante, isso faz parte do método do codificador, ele abre o capítulo com a passagem evangélica que dá título para o capítulo, certo? Então ele abre esse capítulo com Mateus 5,4. E usa a tradução do francês do Messier Saci.
É famoso isso, né? As pessoas perguntam, qual tradução Kardec utilizou para inserir no Evangelho segundo o Espiritismo? Messias Saci. E é uma tradução protestante. O que é ótimo. O que é maravilhoso. Porque a tradução protestante, ela vem do grego, enquanto a tradução católica, a Vulgata Latina, ela é a tradução da tradução. Ela é o latim que foi traduzido do grego, que por sua vez veio do aramaico ou hebraico. E aí, quando ele põe o texto do Messias Saci, sabe como é que aparece? Bienheureux, ce qui plaire, parce qu'ils seront consolés. Bem-aventurados os que pranteiam. Aí deu um nó, né? Olha o que Kardec faz. No título, ele coloca Bienheureux les afflige. No texto, ele coloca Bienheureux ce qui plaire. Bem-aventurados os que choram. Vamos resolver isso? Kardec vivia já no século XIX um drama que a própria Federação Espírita Brasileira viveu até pouco tempo atrás. Que era o seguinte: ele tinha os comentários dos espíritos sobre as passagens bíblicas, mas não tinha uma passagem bíblica, uma tradução bíblica confiável, plena, que pudesse acompanhar esses comentários. Então ele tinha, por exemplo, uma mensagem de São Luís, uma mensagem de João Evangelista, ele tinha uma mensagem de Santo Agostinho comentando essa passagem, Mateus capítulo 5, versículo 4, mas não tinha um texto que pudesse falar, esse está à altura do comentário. Isso a Federação Espírita Brasileira viveu muito tempo com Emmanuel, né? Porque quando o Emmanuel ditava as mensagens do que depois vai ser a coleção Fonte Viva, elas eram publicadas no Consolador só com indicação bíblica. Não tinha uma tradução ali. Vinha lá o título, vinha lá Mateus 5,4 e em seguida vinha a mensagem do Emmanuel. Até que a Federação Espírita Brasileira percebeu um outro problema. Além de não se ter uma tradução muito legal para ser utilizada, os espíritas não tinham Bíblia em casa. E na época não tinha Google. Então a pessoa lia o comentário do Evangelho sem saber como é que era a passagem. Se ela não caçasse uma Bíblia, deixa eu ler, o que é Mateus 5,4? Ela não sabia. Como não tinha Bíblia em casa, não tinha preguiça de procurar, lia a mensagem, achava bonito, mas não sabia o que é que o Emmanuel estava comentando. Sabe como é que o seu Honório resolvia esse problema das traduções? Ele pegava várias traduções, xerocava as várias Bíblias, aí fazia aquele, isso eu já contei em algum lugar aí, fazia aquele recorte, parece bilhete de sequestrador, sabe? Recortava as frases e ia colando elas numa folha chamex. Então ele ficava com 3, 4 versões do mesmo versículo, uma debaixo da outra. E equacionando, achando um sentido. Entendeu? É o que Kardec fez aqui. Não deixa de ser aflição, não deixam de ser aflitos, les aflige, são aflitos, mas por uma aflição específica. É uma aflição tão intensa, que ela não cabe no peito, ela transborda, ela jorra em forma de pranto. Ce qui plaire. Os que choram. E aí, ao longo do capítulo, aí vem o comentário, ele deixa por conta dos comentários dos espíritos o detalhamento dessa dor que dói tanto que vira mar. Que vira água do mar.
Ou ele fazia isso, ou ele dizia para as pessoas, não confie mais em tradução nenhuma, o que seria um desastre. Durante muito tempo, a própria Federação Espírita Brasileira teve que utilizar a tradução do João Ferreira de Almeida, que era uma tradução protestante no século XVI. Até a tradução do Haroldo, recente, a tradução que se utilizava no meio espírita era uma tradução protestante do século XVI. Depois vinham as revistas e atualizadas, né? Que ia tentando tapar os buracos, mas cheio de buraco, né? Bom, agora a gente já sabe de que tipo de pranto Jesus está falando. Agora vamos voltar para o Macários, o bem-aventurados, que não é a palavra que ele utiliza. A palavra que ele utiliza é ashrei. Aramaico, hebraico. Asrei ou ashrei. Depende se é hebraico ou se é aramaico. Que quer dizer, sabe o quê? Avante. Avancem. Prossigam. Persistam. Caminhem. Vocês querem ver como é que fica bonito? Só não vou cantar, né, gente? Mas vocês imaginem Jesus cantando assim, ó. Asrei Hamitablim Kirem Inurmu. Asrei Hamitablim Kirem Inurmu. Asrei, avante, Hamitablim. Os que choram. Mas que choram por luto. Kirem Inurmu, porque serão consolados. Melhor tradução para esse verso em hebraico aramaico. Avante os enlutados. Prossigam enlutados. Sigam em frente enlutados, porque sereis consolados. Pronto. Não, agora que vai ficar bom. Porque eu selecionei uma sequência de versículos, ó, de textos do Emmanuel, em que fica óbvio, evidente, que quem não sabia disso era a gente. O velho Nóbrega, eu gosto de chamar Emmanuel de o velho Nóbrega. O velho Nóbrega sabia. O velho Manuel sabia. Ó, vamos para lá então trabalhar? Vamos começar com o Livro dos Espíritos. Questão 936. É a questão no Livro dos Espíritos que toca, né, nessa ferida pela primeira vez. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Aqui eu adoro enfatizar a genialidade da pergunta de Kardec e mais a sensibilidade de quem faz a pergunta. Porque Kardec, o codificador do espiritismo, aquela religião que diz que a morte não existe, diz assim: essa dor, ela é inconsolável. Aí virou uma maluquice. Ela é inconsolável, mas Jesus disse que serão consoláveis. Vocês notam que Jesus coloca no futuro? Só uma coisa consola essa dor: o reencontro. Não tem palavra que console. Então, durante o percurso, enquanto permanecer aqui encarnado, não tem uma frase no livro espírita que seja capaz de consolar quem sente essa dor. Não tem, Euridice. A única coisa que vai fazer parar de doer é o reencontro. A única coisa que o Evangelho
e os livros espíritas conseguem te dizer é: avance, prossiga, persevera, não para. Doendo, sangrando, gemendo, mas vai. É a única coisa, é a única mensagem que a doutrina espírita tem para quem sente essa dor. Porque ela é inconsolável. Enquanto você estiver encarnado, ela não vai cessar. Estão vendo como muda o nosso discurso quando encontra um enlutado? Não é mais, para de chorar, a morte não existe. Vira assim, chora. Chora porque não vai parar de doer. Só vai parar de doer quando você encontrar com ele. O que eu tenho para te dizer é, não desista. Fala, Euridice. Então, nós falamos na mensagem dele. Chora de vez que o pranto glorifica a lição. No entanto, continua agindo para o bem. A Euridice acaba de adiantar uma das frases do estudo. Só que eu tenho que olhar para ler, a Euridice sabe decor. Ó, eu vou parar de usar PowerPoint, vou pôr a Euridice sentada do meu lado, aí eu aperto a Euridice, ela fala. Essas lições especificamente, né, Euridice? Olha só, a resposta dos espíritos para a pergunta de Kardec, né? Kardec basicamente quer dizer o seguinte: como é que a dor de quem fica, essa tal dor inconsolável, reflete, chega em quem foi? Como é que o do lado de lá recebe esse pranto? Kardec está afirmando, o povo daqui, o povo encarnado, não vai parar de chorar. Então eu fico curioso para saber como é que os de lá recebem esse choro. E os espíritos dizem assim: olha, detalhe, gente, uma coisa é o Emmanuel passando o mel, outra coisa é os espíritos da codificação passando a lixa. Tá? Suavezinho, vai ser daqui a pouco. Por enquanto, é resposta de espírito da codificação. Espírito da codificação não tem dó, não. Eles já começam assim, ó. O espírito é sensível à lembrança. Sensível. Ele não vai te ver chorando, mas ele vai sentir um trem esquisito no coração, lá onde ele está. Ele vai estar ocupado, trabalhando, estudando, numa colônia, né, no Instituto de Educação e tal, e de vez em quando ele vai sentir um aperto no peito. E vai imediatamente lembrar da pessoa. E vai falar, fulano não tá bem. Igual é a gente, né? Assim? Dona Joana tem um par de gêmeos lá em Belo Horizonte. Aí, em algum momento, a Dona Joana, aqui em Uberaba, sente um trem no peito, assim, vou ligar para os meninos, tá acontecendo alguma coisa. Não é, Dona Joana? Aí liga e eles estão lá, sei lá, chorando por causa do namorado. Por isso que os espíritos dizem, o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Ele sente. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva, vocês estão notando os adjetivos? Quer dizer, ó, tem hora que esse pranto de quem fica exagera. Ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. Então, vamos explicar por que a perspectiva do que foi é a do nem deixa de ser chorão, senhor. Aqui eu. Vamos entender? Eu vou contar uma anedota, que alguns até sabem. O Chico, com dor de linha de garganta, ficou rouco. Mas na cabecinha dele, ele acha que essa rouquidão é permanente.
Então eu cheguei em casa, esses dias ele estava chorando e falava assim: vó, a minha voz está baixa, aumenta o volume da minha voz, vó. E chorava. Ele estava rouco. Como ele não tinha noção de que aquilo ia passar, ele chorava. Para ele era penoso, era duro. E eu segurava para não dar risada. Porque eu sabia que daqui 2 dias eu não estava rouco mais. Então eu tentava fingir que estava sofrendo com ele, mas não estava. Então, a princípio, os espíritos, quando eles se dão conta, os espíritos lúcidos, quando eles se dão conta de que estão vivos numa outra etapa da vida, eles olham para o nosso pranto e pensam: para que isso tudo, gente? Mas, Aloysio, não tem alguns desencarnados que choram e se desorientam tanto quanto os encarnados? Tem. Aqueles que ou não queriam estar desencarnados, ou não sabem que estão desencarnados. Aí desespera, chora um, chora o outro. Entendeu? Vamos avançar que agora vem o Emmanuel, agora o Emmanuel vai lavar a alma. Né? Livro Religião dos Espíritos, capítulo 58, Ante os que partiram. Ele vai comentar essa questão do Livro dos Espíritos. Ele pega e diz assim: ó, nenhum sofrimento na Terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. O Emmanuel pega e fala assim: não tem dor maior do que você abraçar alguém que ama e sentir o corpo dele gelado. Não tem dor maior. Só que o Emmanuel colocou um será talvez comparável. Na hora que eu estava no estudo com o pessoal da Federação Espírita de Pernambuco, uma senhora, depois na hora das perguntas, ela falou assim: sabe aquela hora que você falou? Ela falou: você falou, mas é o Emmanuel, né? Que não tem dor maior do que abraçar um corpo gelado de alguém que a gente amava. Eu falei: sei. Aí ela começou a chorar. Falou assim: tem sim. É o não poder fazer isso. Ela tinha perdido o marido durante a epidemia de Covid-19. Ela não pôde sequer ter contato com o corpo. Ela foi na porta do cemitério se despedir de um caixão. Eita, na hora que essa mulher falou isso, me deu um nó na garganta. Eu falei: e não é que ela tem razão. Então, o Emmanuel, acho que antevendo o que viria pela frente, ele colocou não tem dor, talvez, maior do que essa. Ele deixou uma brecha, uma abertura para uma experiência que, quando ele escreveu essa mensagem, que já em Uberaba, o Chico morava aqui, final da década de 60, a humanidade ainda não sabia que viveria. Praticamente 700 mil óbitos no decorrer de 2 anos. Muita gente não pôde tocar o corpo, né? Muitas mães não puderam tocar o corpo, chorar sobre o peito do filho. E é bonito quando ele diz assim, eu sublinhei, o grande silêncio. Porque o lance não é o fim. O espírita não acredita no fim. Mas o espírita chora. Sabe por quê? Ele chora muito, Tininho. Porque ele sabe que por um tempo que ele não consegue mensurar, haverá um silêncio tumular. Que não existe no plano espiritual.
para quem fica mais doído. Depois que as coisas se acomodaram, as coisas se encaminharam, já tem às vezes até endereço fixo, né? Casa, endereço fixo, crachá. As visitas e os encontros com quem fica no plano físico são constantes. Muitas vezes nos acompanham. Mas quem fica encarnado permanece sem esse contato sensorial, sem ver, sem escutar, sem tocar. É isso que o Emmanuel está chamando de o grande silêncio. E ele sabe o quanto dói, porque quando ele foi para o Lentulus, ele viveu isso em relação à Lívia. Ele viveu isso em relação a um filho que ele achou que estava morto. Não foi, Alex? Ou seja, ele já foi encarnado, e quem já foi encarnado sabe dessa dor. Mas aí ele diz assim, tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além. Porque a aflição de quem vai não é a aflição da saudade, não é a aflição da perda, não é a aflição do grande silêncio, não é. É a aflição da preocupação, do zelo, o de ver alguém que se ama mal, mauzão, sabe? Baixo astral, triste, deprimido, decaído, sem esperança. Então a pessoa fica de lá. Olha, eu me lembro bem, assim, não é especificamente esse caso, mas é análogo. Lá no livro Missionários da Luz, o caso do Volpini. O Volpini era um espírito que tentava reencarnar várias vezes através de uma mulher e ela abortava ele, mas abortava ele por desregramento, sabe? Ela, grávida de 7 meses, ia para uma boate. Acabava perdendo ele. Ele era assediado por uma série de espíritos que não queriam que ele reencarnasse porque a maternidade ia trazer juízo para essa moça. E esses vampiros não queriam que ela tivesse juízo. Mas eu quero falar do pai dela. O pai dela, já desencarnado, lá de lá, ficava tão preocupado com a filha perdida que ele não conseguia produzir. Ele não conseguia ler, não conseguia aprender, sabe? Não tinha paz. Sabe o que os espíritos fizeram? Está lá no Missionários da Luz. Deram um passe prostrativo na memória dele e zerou, anulou ela da memória dele. Como se fosse um anestésico mnemônico, uma coisa assim, sabe? Tipo, para ele não lembrar dela. Lembra dessa passagem, Aritz? Para ele continuar vivendo lá. Então, trazendo para a questão da morte, muitas vezes esse desencarnado, o que vai dificultar a vida dele lá não é o lance da saudade e tal. Lógico, ele sente saudade e tal. Mas é principalmente ele vê o outro caminhando para um abismo. O outro está morto-vivo, seu Adel. Está na carne, está respirando, está comendo e não está. Virou um zumbi, né? Aí o Emmanuel diz assim, tranquiliza desse modo os companheiros que demandam além, suportando corajosamente a despedida temporária. Olha a delicadeza do Emmanuel, ele não está dizendo para de sofrer, ele está dizendo suporta. Vocês sabem a diferença? Parar de sofrer tem jeito? Suportar tem. Não tem jeito de parar de chorar, não tem jeito de parar de doer. Aguenta. Entendeu? Ah, inevitável. Tá, eu suporto. E honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Porque é o seguinte, a roda da vida não vai parar de girar porque o meu pai, ou minha mãe, ou minha esposa, ou meu filho morreu. Se eu sou dono de uma loja, no outro dia,
Vamos dar 7 dias de luto. Daí uma semana eu tenho cabeça longe de novo. Se eu sou professor, vão me dar uns dias de luto, uns 4 dias de luto, 5 dias. Eu tenho que voltar para a sala de aula. Eu tenho que mexer com papelada de inventário. Se eu perdi meu esposo e tenho filho, eu tenho 3, 4 bocas que quer comer. Eu tenho que alimentar elas. Priscila, olha só, dona Joana. Quantos anos você tinha quando seus pais desencarnaram? 3 meses e 6 anos. Priscila tinha 3 meses quando seu pai desencarnou. Eu sabia disso. 3 meses? 3 anos e 6 meses. Do meu pai eu tinha 3 meses. E da sua mãe 6 anos, tá? Obrigado. Então vamos lá, olha só. O pai da Priscila desencarna. Priscila tinha 3 meses. Quantos irmãos mais velhos? Mais 4. Quer dizer que a mãe da Priscila, quando perdeu o esposo, tinha que cuidar de 5 filhos, sendo que a caçula tinha 3 meses. O que sua mãe teve que fazer? Teve que viver. Teve que costurar. Não foi, Priscila? Aí, quando a Priscila tinha 6 anos, a mãe desencarna. O que a sua avó, Maria, teve que fazer? Ela perdeu a filha. O que ela teve que fazer? Cuidar dos netos. Aí, quando a Priscila tinha 9 anos, o que aconteceu com sua avó? Desencarnou. O que seus irmãos tiveram que fazer, Priscila? Cuidar da caçula. Quantos anos tinha seu irmão mais velho? Quando sua avó desencarnou? 17. Era o Luiz? Não. O André, né? Ele tinha uma irmãzinha de 9 anos. Ele perdeu o pai, perdeu a mãe e aí perdeu a avó, que era a tutora. Ele tinha que criar. Tá aí, forte, saudável, dentista, bem-sucedida, uma família bonita. Aqui é cuidado também. Tô contando isso porque outro dia eu vi nas redes sociais os irmãos abraçados, não estavam todos, mas estavam lá abraçados os irmãos, e a Priscila escreveu um texto lindo dizendo: nossos pais teriam, corrija o tempo verbal, têm orgulho da família em que nos tornamos. Mas aqui é... Né? Não, mas sim, não vamos entrar em tantos detalhes, né? Mas olha só, vou ler agora de novo essa frase final. Olha a frase final do Emmanuel. Honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. 5 filhos para sua mãe, 5 netos para sua avó, 4 irmãos para o seu irmão. Tem que viver. Vai parar de chorar? Não vai. Mas tem que viver. Livro Escrínio de Luz, capítulo 41, A Frente da Morte. Olha agora o que o Emmanuel vai dizer. Não ouvides, não esqueça, que além da morte, continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Se ele continua vivendo, eu tenho que continuar vivendo também. Tua tristeza inerte é sombra a escurecer-lhe a nova senda. Se você não pega os detalhes de Emmanuel, você não entende o que ele falou. Se você tirar esse inerte aqui, a frase dele fica cruel. Tua tristeza é sombra a escurecer-lhe a nova senda. Nossa. Quer dizer que a minha tristeza faz ele sofrer, então não posso ficar triste?
Não é isso que ele está dizendo. Vou repetir. Tua tristeza inerte, inação, inércia. A tristeza que não trabalha, que não produz, que não continua vivendo, que não se banha, que não se alimenta, que não se cuida. A tristeza que não cuida dos outros, que são sua responsabilidade, né? Chora largado, né? No sofá, deprimido. Essa tristeza adoece o outro. É essa que o Emmanuel está falando, que essa não pode. A outra pode. O Chico, gente, com 80, 90 anos, falava da mãezinha dele, Maria João de Deus, e chorava. A minha mãezinha chorava. 80, 90 anos de idade. Ele chorava de saudade da mãe. A mãe que ele via desencarnada. Do que ele tinha falta? Do convívio diário. Com a morte, isso se interrompe. Oi? Via, senhora Delma, mas não tinha convívio, igual o Emmanuel. Vocês acham que o Emmanuel convive com a Lívia? O Emmanuel não convive com a Lívia. Ele chora por causa dela. Sei lá, também estou projetando nele sentimentos meus. Mas quando eu leio o Há 2000 anos, eu choro por ele. Ó, prosseguindo. Perdão que eu passei aqui, eu não devia ter passado, esqueci uma parte. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para a frente. O Emmanuel conhecia ou não conhecia a tradução do versículo? Levanta-te e segue para a frente. Ascrei. Avante os que choram. Honrando-lhe a confiança com a fiel execução. Mesma coisa. A fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. A mesma coisa. Ele repete a mesma coisa que ele falou na outra mensagem. Estão vendo como é um padrão interpretativo? Como ele é fiel à ordem do mestre? Avante os que choram, porque serão consolados. Prossegue, levanta, escova os dentes, põe o uniforme, põe o crachá, vai para o serviço, trabalha, volta, almoça, leva seu filho para a escola, continua vivendo. O título já mexe com o coração. O título do próximo livro, Mais Perto. É o que a gente queria, não é? Capítulo 22, Ante a Morte Violenta. Aí mudou a história. Eu deixei para o finalzinho. Ó, tem uns tempos. Porque o Emmanuel mesmo afirma aqui, Kardec diz que a dor inconsolável, o Emmanuel diz que a dor que não se suporta é a dor das dores, é a dor de perder alguém que se ama. Só que aí o Emmanuel pega a porca, o parafuso, e aperta. Ele falou assim, só que tem uma dor de despedida, uma dor fúnebre, uma dor do luto, que dói mais que qualquer outra. Que é a morte violenta, o desencarne às pressas. Por acidente, por homicídio. Tô aqui em casa, Tonzinho, meu filho despede. Mãe, tô indo pra festa. Vai com Deus, meu filho. Tô esperando ele voltar. Toca o telefone. Senhora fulano de tal, senhor fulano de tal, poderia comparecer aqui na IML, por favor? Muitas pessoas. É a morte. Essa o Emmanuel escreve uma mensagem separada para ela. E ele começa dizendo assim, só para demonstrar que os espíritos autores, os espíritos escritores, os espíritos bem-aventurados, eles têm uma sensibilidade, uma empatia com o sofrimento de quem perde alguém que ama, que os espíritas encarnados palestrantes muitas vezes não têm. Em verdade, no mundo,
o túmulo imposto à pressa é daquelas provas terrenas que mais dilaceram o coração. Ele começa com uma afirmativa: eu sei o que você sofre. No mundo, o túmulo imposto à pressa, o túmulo de improviso, o túmulo que você não esperava, que você não estava contando com ele para hoje, é daquelas provas terrenas que mais dilaceram o coração. Tem um andar no hospital Elion Gotti, hospital do câncer aqui, Uberaba. Qual era o andar que sua mãe estava? É o 6º andar. Eu já visito esse hospital há muito tempo, trabalho de passe, né, Euridice? Tem um andar no hospital Elion Gotti, é o 6º andar, e quando você entra nele, é uma paz indescritível. Um silêncio. Você não escuta um murmúrio. Você não escuta um gemido. Estou mentindo? É o andar para onde são encaminhados os casos de morte inevitável. Raramente não é assim. É o cuidado, o famoso cuidado paliativo. Todo mundo já viveu alguma coisa semelhante em família. Ali, a família está calma, está serena. Porque já vem ali, mesmo que, por exemplo, a enfermidade tenha sido um câncer rápido, por exemplo, de meses, mas já vem num crescendo de aceitação e de entendimento. A maioria dos casos, a família já está lidando com aquilo, ela já entendeu a inevitabilidade daquilo. Mas não é o que você vai, a experiência que você vai ter, por exemplo, numa rodovia, numa colisão automobilística. O quadro é outro, entendeu? O quadro é outro. E o Emmanuel sabe disso. Ele termina a lição dizendo assim: diante das vidas nobres que se interrompem, de improviso, dolorosas indagações são endereçadas ao céu. Revolta. O Emmanuel já acompanhou isso muitas vezes. Ele está dizendo, é natural, é normal, você não vai condenar e julgar ninguém por isso. Ah, perdeu o filho, desastre de moto, eu fui no velório, a mãe estava batendo o peito, amaldiçoando Deus. Plenamente natural. Deus não liga, não se importa nem um pouco. Aí a gente toma as dores. Nossa, rebeldia. Como é que pode? Como é que pode não aceitar uma morte inesperada de um filho adolescente? Se te abraçar, falando, seus espíritos não protegeram meu filho. Não protegeram. Concorda? Aí o Emmanuel acrescenta assim, olha que coisa linda, a sensibilidade desse espírito. Eu sou muito fã do Emmanuel. Vocês devem ter notado isso, né? Olha a sensibilidade, ele fala assim, não raro, à frente da morte súbita, outras existências promissoras começam a fenecer. Frequentemente, quando um filho jovem morre de acidente, o pai e a mãe vão morrendo aos pouquinhos depois. Devagarzinho. São almas que ficam na retaguarda, que ficam no plano físico, carregando consigo o esquife dos sonhos mortos, o caixão dos sonhos mortos, ou algemados ao rochedo da angústia, sem coragem de romper os grilhões
que as encarceram no sofrimento. Minha filha tinha acabado de se casar, casadinha de pouco. Pega um carro com o esposo, jovem, 30 anos, desencarna. Num acidente automobilístico. Quantos sonhos aquele casal não tinha? No dia do sepultamento, o caixão, a urna de madeira, desce o túmulo. Todo mundo vai para suas casas. Mas os pais continuam carregando o caixão com sonhos que não vão se realizar. Estão entendendo o que é centro espírita, gente? É lugar para consolar a gente assim. Não é lugar para você brigar por se o Chico é Kardec ou não é. Centro espírita não é lugar para você brigar pela cor da parente do centro. Centro espírita é um lugar para ficar aberto para consolar essa mãe e esse pai que perdeu a filha de 30 anos. Consolar sabendo que não vai consolar. Mas o outro vai se sentir amado. Vai se sentir acompanhado na dor. Vai sentir solidariedade em quem chora com ele, porque é o que o Chico fazia. Uma vez eu perguntei isso pro César, eu falei assim, César, quando as mães chegavam lá, Dona Yolanda César, Augusto César, o filho, 27 anos, se não me falha a memória, foi nadar em Santos, morava em São Paulo, foi nadar em Santos, foi pular, bateu numa pedra, no mar, morreu. Eu perguntei, César, quando elas chegavam para buscar cartas do filho, o que o Chico fazia? Você abraçava elas e chorava junto. César, ele não estava vendo os espíritos ao redor? Ah, meu filho, mas ele chorava junto. É isso que você tem que fazer. Ah, eu sou espírita, estudo, acompanho o miudinho, estou no centro espírita, chega alguém num caso desse, o que você vai fazer? Citar versículo? Vem cá, vamos ali na livraria que eu vou te dar um livro de presente. Calma, depois você pode fazer isso, mas a primeira coisa que você vai fazer é abraçar, deixar o outro ensopar seu ombro com lágrima, depois falar, senta aqui, desabafa. Se quiser xingar Deus, pode. Fica à vontade. Estou aqui para te ouvir. Enquanto o outro chora e fala, você ora. Prece. Acabou. É a fórmula do sucesso. Vai dar o livro nos outros. Quando a gente está chateado, vocês têm cabeça para abrir um livro e ler? Vocês têm cabeça para pegar o morro alto e ler? Não, gente. Ô, Tonzinho, nem a prece você dá conta de fazer. Não é, Tonzinho? Não faz. Tem dia que a gente chega aqui no centro com o coraçãozinho maracujá de gaveta, sabe? Murchinho. Aí o outro fala assim, você faz a prece inicial dos trabalhos? Você, hoje não. Você não tá afim nem de rezar. Imagina alguém que perdeu um filho. Reza por ele. Em silêncio. Aí o Emmanuel diz assim. Aí eu tenho que passar o slide para a gente encerrar. Encerramos agora, então, com uma frase de Chico Xavier, que é a expressão dessa empatia que a gente tem que nutrir. Os espíritos ainda não encontraram uma palavra para definir a dor de um coração de mãe quando perde um filho. Chico Xavier, o homem que mais psicografou palavras dos espíritos, 400, faz as contas, gente, 400 e tantos livros, em média 100 páginas por livro, alguns com 400. Quantas palavras o Chico já escreveu em nome dos espíritos?
Esse homem tem autoridade para dizer qual palavra nunca foi dita. E ele está dizendo essa frase. Os espíritos ainda não encontraram em idioma nenhum uma palavra que consiga ela sozinha definir a dor de um coração de mãe chorando sobre o caixão de um filho. Então, o que eu vou dizer para consolar alguém? É a dor inconsolável. O único consolo que virá, e isso é a afirmativa de nosso Senhor Jesus Cristo, serão consolados, serão no futuro, é o do reencontro. Essa é a certeza que a doutrina espírita vai transmitir para o outro. E reafirmar uma palavra de ordem do mestre. Avante. Prossiga vivendo. Como fizeram os familiares da Priscila. Tá bom? Jesus abençoa todo mundo. Ô, Luizinho, pode falar. Luizinho, eu não consegui ouvir. Repete, por favor. Mas não pensa, Tonzinho. Não, porque você não é racional. É emoção. Isso não se calcula. E é descaridoso cobrar esse cálculo de quem não está dando conta de fazer conta de 1 mais 1. É emoção. Você só tem que orar. A palavra de ordem é prece. Aí sim, a prece de alguém que se sensibilizou com a dor de um enlutado sustenta esse enlutado e ajuda ele a prosseguir. Isso aí eu tenho certeza, convicção. Nossas visitas a velórios devem se resumir a essa oração. Bom?